Salve galerinha, bom dia. Galerinha, voltando aqui com um statusinho aqui, ó. Na verdade, pode falar que isso aqui não é um status, é só uma dicasinha, né? Então, quem viu esse equipamento aqui, ó, todo mundo já sabe, conhece que ele é um Orticon, ó. Então, eu vou explicar primeiro o real motivo desse aparelho ter vindo parar na minha mão, certo? Então, o que aconteceu com esse equipamento, né? Vou mostrar pro pessoal que é um Orticon, tá aqui com a tampa aqui aberta ainda, né? Daqui a pouco eu vou fechar ele. Vou mostrar para todo mundo aqui o que aconteceu com ele. Esse equipamento, gente, eu só ficava travado em tela on, Ele não é meu, ele é de um inscrito do meu canal, que me viu lá os vídeos de como confeccionava a pinagem dele de Recover RS232 e viu o vídeo dele lá do Orticon que eu fiz na época, recuperando ele travado em tela on com Recover RS232, né, certo? E ele fez Recover RS232 umas 5 vezes consecutivas nesse equipamento. Ele e um amigo dele também, que é técnico em eletrônica, fez os cabeamentos certinho, fez o Recover certinho, e o aparelho lia Recover, terminava o Recover 100% aprovado, igual qualquer equipamento, igual o próprio Orticon termina. E ele ainda continuava em tela on e não dava as iniciais para entrar no menu e no programa dele. E procurou, né, no canal, pegou meu WhatsApp, entrou comigo pelo WhatsApp. E por coincidência, ele é de Contagem aqui, né, colado de Contagem com BH, bem próximo a mim, que eu estou em Betim. São umas 3 cidades mais populosas que tem da grande BH, Contagem e Betim. Desloquei para casa dele com um cabo de RS232, com meus equipamentos tudo que tinha, meus lohados e tudo que tinha aqui de recuperação. Eu falei com ele, não, chefe, ele tem que recuperar, porque eu recuperei todos aqui, estão todos funcionando 63 super bem. Em KS, né, de vez em quando é meio turbulento, 63 nele é o canal, 58 está funcionando em 61. Funciona, mas exceção de alguns canais HD que falta, né? Fui na casa do rapaz, fiz Recover por 3 vezes consecutivas no próprio computador dele, também ficava em tela on. Até eu falei para ele que eu ia trazer o equipamento dele para casa e estudar ele um pouco mais, pode ter mesmo regravar para onde ele com os arquivos dele. Então, vou contar um pouco mais desse equipamento, como é que são as coisas, gente. Realmente tem técnico de bancada e tem técnico que tem bancada e não tem muito interesse até de preocupar com o defeito do equipamento. Devido a uma eletrônica, né? Vou ser bem sincero, bem mais objetivo, renomado, eletrônica renomada, de bancada. Consertou esse equipamento para mim há muitas vezes, muitos equipamentos diversos, né? Hoje, graças a Deus, lá vou aprendendo aos poucos, eu mesmo estou mexendo, né? Regravou e pronto, tal, umas 3 vezes com a gravadora. Eu já tinha feito esse processo na gravadora, também não funcionou, né? Eu percebi, ainda comentei, falei assim, eu acho que ele não é problema de APROM, de programa, e parei, tem outra coisa na placa, tem que verificar direitinho. Então, o rapaz também, por ser eletrônico de bancada e trabalhar com inúmeros aparelhos o dia todo, ficou um pouco meio chato ficar com o equipamento para olhar para mim e eu também ficar lá esperando o resultado do aparelho não funcionar. Então, falou para mim que não tinha jeito de recuperar, né? Moral da história, eu trouxe para casa. Também não vou falar mal do profissional que já consertou diversos para mim, de Duosat, de Toconsat, de Phantom América, enfim. De todos os equipamentos que eu levei para ele, foi consertado e todos funcionou. Também não posso discriminar a pessoa, mas esse equipamento foi pego com 2 profissionais em eletrônica e não conseguiu resolver o problema desse equipamento. Então, gente, por que eu estou fazendo isso aqui, ó? Eu estou fazendo isso aqui, eu estou compartilhando um pouco do que eu descobri, um pouco do que eu aprendi. Lembrando que eu não sou técnico em eletrônica de bancada, eu estou aprendendo aos poucos. Estou conseguindo mexer aos poucos. E para isso, para mim, dar um diagnóstico preciso, eu tenho que saber também onde está o problema, onde está o defeito. Não é metendo qualquer pé de cabra em placa eletrônica de aparelho dos outros e atrapalhando. Pegando o aparelho atrapalhado e entregando mais atrapalhado do que tá, queimando placa dos outros e a reviria com ferro de solda. Não é assim que faz, tem que saber fazer.
Então, eu tomei uma decisão por conta própria minha e falei assim, não, se eu fiz recovery, não funcionou. O rapaz fez um monte de vezes, um outro amigo do rapaz fez. 3 pessoas fez recovery, não funcionou. Regravei EPROM, não funcionou. Técnico capacitado, regravei EPROM, também não funcionou. Eu parei, tem alguma coisa na placa. Então, eu não saí dessa tela ON aqui, ó. De jeito nenhum, aquele ON grande. Aí, vou contar o que aconteceu com esse equipamento. Eu falo e repito, não sou técnico eletrônico de bancada, não tenho lógico de eletrônica, não vivo de conserto de equipamento, mas eu sei decifrar algumas coisas que acontecem no equipamento. Aí a pessoa pergunta, mas por que você não é técnico eletrônico e está consertando o aparelho? Porque acompanho muitos tutorial no YouTube, vejo quais são as guias, vejo quais são as correntes que chegam no equipamento, quais são as bobinas que tem, o diferencial da carga de energia que está passando. Então, moral da história, eu vou mostrar para vocês aqui, para todo mundo, o que aconteceu com o equipamento, por que os técnicos eletrônicos não conseguiu descobrir, não sei nem por quê, se é por um descuido, se não teve interesse. Então, gente, vou mostrar para todo mundo que esse equipamento aqui está faltando aqui, ó, 1,3 volt aqui nessa bobina aqui, ó, nessa bobina. Aí o que eu fiz? Eu descobri que aqui estava dando 48, 1,48, 1,52 oscilando nessa bobina. Até eu comecei a perceber que essa bobina estava embaixo. Essa aqui está dando 12 volts. Essa de 100 aqui dando 12 volts, né? Essa daqui também 1,1 volt, outro 1,5 volt. Essa aqui 1,3 volt, essa bobina. E essa outra CI aqui, que é um capacitor cerâmico aqui dando 5,1 volt. Comecei a fazer as medidas aqui. Mas quando chegou nessa aqui eu fiquei em dúvida. Por que eu fiquei em dúvida? Eu falei, eu não sou técnico eletrônico de bancada. Não mexo com equipamento todo dia, né? Mas já fiz reparo em diversos aqui, né? Tem gravadora de EPROM, eu gravo EPROM, eu tenho os arquivos todos aqui. Tem ferro de solda de última geração, nem tanto como 3. E também tem uma estação de solda de ar quente que eu comprei semana passada, novinha, via Mercado Livre. Paguei 169 nela à vista e chegou pra mim aí. Foi, se não for me engano, acho que foi terça-feira que chegou. Não, segunda-feira à tarde que chegou pra mim. Tá aí. Vou até tirar da caixa aqui, vou mostrar pra todo mundo aqui, ó. Quer ver? O 0 bala, ó. Tá aí. Então, por que eu comprei essa estação de solda de ar quente aí? Porque pra você mexer com isso aqui, ó. Você mexer com ferro de solda quente, você ficar desgramando placa eletrônica dos outros aí, sem você ter conhecimento. Pegando o aparelho estragado, entregando mais estragado pros outros, é prefiro você nem mexer. Então tá aí tudo 0 bala novinho. Agora eu vou voltar o equipamento aqui, vou mostrar um pouco mais do equipamento. Então vou explicar para todo mundo aqui porque eu fiquei em dúvida dessa bobina. Então quando você tem todas as guias certinhas, você já é renomado no mercado, você trabalha todo dia, vive disso, você já pega o equipamento, já olha de vista, você já sabe o que está acontecendo com ele, né? Ou fechando em curto, o que está acontecendo. Então eu substituí essa CI aqui, ó, essa CI pequenininha aqui, ó, ela aqui, ó, pequenininha. Veja como é que é o tamanho do trem, ó. Essa bobina é pequena, imagina isso aqui é tão pequeno. Como é que você vai dar manutenção com ferro de solda para você arrebentar a placa dos outros, queimar a placa dos outros e não pôr o equipamento a funcionar? Além de dar uma de marinheiro de primeira viagem, aí o que vai acontecer? Você arrebenta a placa dos outros, um aparelho fácil da manutenção, tem conserto, mas foi enrolado por 2 técnicos eletrônicos, né? Mas graças a Deus a minha persistência e também pessoas próximas a mim que me orientou da corrente desse capacitor, né? E queria mandar um abraço também pro Leonardo aí, né? Estado de São Paulo aí também. Foi ele que me deu a coordenada desse equipamento, né? Me deu a coordenada desse equipamento e falou comigo que eu vou te mandar um arquivo, né? Você tenta regravar, é pronto ele com esse arquivo dele. Se ele não voltar, você vai ter que tirar essas correntes da placa dele. Ele tá faltando alimentação em nenhuma dessas bobinas, né? Então, me mandou o gabarito desse Articon e eu vou compartilhar com todo mundo, né? Eu não vou esconder isso aqui pra mim, que eu não preciso disso. Eu sei que tem muita gente que às vezes vai ficar na mão por causa disso aqui, por causa de simples coisas bobas e singelas. Então, foi feita, eu removi essa bobina, coloquei, repare que essa bobina dele aqui tem essa marca aqui, ó, 4R7. Então, vê que ela aqui não tem essa marca, é uma outra bobina, mas da mesma capacidade. Removi ela com a estação, recoloquei ela, parei, continuou do mesmo jeito. Ali eu já comecei a ficar preocupado, assim, ué, tem outra coisa pegando. Então,
Fui removi essa CI aqui, ó. Removi essa CI pretinha aqui, esse mosquitinho aqui pequenininho. Comecei a tirar umas pontes aqui assim, ó, no comutímetro aqui. Aí eu comecei a perceber que aqui nessa perninha de cá aqui, ó. Nessa perninha de cá aqui tá passando 1,2 volt. Recoloquei ela de novo, zerava. Aqui zerava. Então, consegui essa pecinha. Consegui essa bobina. Quando eu coloquei a bobina, não deu nada. Aí eu falei, vou procurar essa pecinha que é essa CI, que seja boa, e vou colocar aqui. Quando eu coloquei essa CI aqui no lugar, com essa estação, né, que eu mostrei agora aí, aqui foi alimentado 1,2 volt, a bobina já alimentou 1,2, moral da história. Peguei o equipamento, liguei na televisão, leu certinho, funcionou certinho, configurei, coloquei a última atualização dele, que é 1.023, mês de setembro. Fiz a busca de canal, parei, tá rodando liso 63, mas tá off no NKS. Rodando 61, com exceção de canais HD, igual o AlphaSat Go mesmo. E só não testei no 58 em KS off. Então, tá aqui minha dica que eu vou mostrar para todo mundo, ó. Essa CI regula a voltagem da bobina, né? Aqui passa 12 volt. Aqui nessa outra passa 12 volt. Ela tava faltando alimentação peça CI aqui, ó. Então, se tiver muito usuário com esse aparelho Intel On, foi feito o recovery e não voltou, igual eu peguei esse aqui, fica esperto com essa CI que regula a voltagem da bobina. Essa aqui trabalha com 12 volts de 100, essa aqui trabalha com 112 volts, essa aqui trabalha com 0,2, essa aqui trabalha com 1,5, essa aqui trabalha com 3,3 e esse capacitor cerâmico aqui 5,1. Então repare que todas elas têm um regulador dela aqui, ó, que é a CI dela, circuito integrado. Essa aqui tem a dela. Então essa aqui tem a dela. Essa aqui tem a dela aqui, ó. Bobina tem regulador dela. Ó, tudo pequenininho, mosquitinho. Então eu cheguei até essa conclusão que essa CI aqui estava derrubada e não fazendo alimentação à bobina. Então dois técnicos em eletrônica renomados de bancada ficou o tempo todo preocupado em gravar EPROM, gravar EPROM e não percebeu que isso aqui faltava alimentação. Eu fui obrigado a recorrer a outras pessoas, né, que graças a Deus aí, né, citei o nome dele aqui, o Leonardo do estado de São Paulo, que é técnico em eletrônica também renomado, de bancada, mandou para mim as coordenadas e falou assim, eu vou te mandar as coordenadas que você vai achar o defeito dele sem nenhuma preocupação, que já que os profissionais não resolveu para você, então vou te mandar o arquivo, né, e você regrava EPROM. Se ele não voltar, você tira as correntes dele. Ele virou e falou para mim, se você não conseguir localizar a corrente dele, você não vai pôr ele para funcionar. Então, tira as correntes primeiro antes de você regravar EPROM, que de repente não tem nada a ver com a regravação da EPROM, que recovery você sabe fazer, recovery tem no seu canal. Outras pessoas já gravou EPROM, não voltou, tira as correntes. Então, quando eu tirei as correntes aqui, eu percebi que faltava 1,2 volt aqui. Ele estava dando 0,42 baixo. Chegou uma época que não estava dando mais nada, zero. Então eu vou mostrar para todo mundo aqui, ó, o que as pessoas... É bom compartilhar com as pessoas, ter conhecimento com pessoas que sabem. Nem todo mundo faz isso não. Eu vou falar português, claro. Nem toda técnica eletrônica de bancada faz isso aí não. Isso aí é uns no meio dos outros. Olha o gabarito que ele mandou para mim aí, ó. Pensa num cara bom de serviço. Aqui, ó, 5,volt, 5,1, capacitor cerâmica. 3,3 da bobina que eu mostrei lá, 1,5 volt da bobina aqui, ó, 2,2 volt dessa bobina, né? Agora vamos para outra aqui que ele mandou aqui, ó, tensão da EPROM. Ele mostrou para mim aqui, pino 8 da EPROM, né? 550 ohms em relação ao terra. E mostrou para mim que 12 volt da primeira bobina de 100, 12 volt da outra bobina de 100. E esse 4R7 aqui, 1,3 volt, mas ele alimentou 1,2 volt e funcionou de boa. Então, estava morto a CI aqui, ó. A CI estava morta. Olha o gabarito que ele mandou para mim aí, ó. Seu Leonardo, do estado de São Paulo aí. Achei Campinas. Um abraço a ele aí, se não for Campinas é próximo. Técnico eletrônico também, de bancada e renomado. Então vai ficar aí o gabarito que ele mandou para mim aí no meu computador aí, ó. Mandou via e-mail, né? Com todas as guias aí bonitas aí das tensão aí, ó. E através dele... Aqui a data, 17/2/2018, que ele mesmo criou esse projeto lá na bancada de eletrônica dele. Então, através dele eu consegui decifrar um pouco mais
desse equipamento aqui com esse problema aqui, ó, nessa bobina que não tinha alimentação e a CI derrubada. Então, moral da história, substituí a CI, a bobina teve alimentação e está funcionando bonito, sem nenhum problema. Então essa dica vai aí, se alguém tiver em dificuldade com algum equipamento, principalmente esse Certicom, fez recovery, não voltou, ficou em telo on, gravou e pronto, ficou em telo on, e não tirou essa corrente aqui, que todo técnico eletrônico sabe tirar essas correntes aqui pelas bobinas aqui, ó. Igual o motivo que esses outros dois aí não soube tirar também, não quero nem saber, porque não teve interesse em procurar saber o problema do equipamento, mas tem pessoas renomadas aí que conseguem matar a cobra e mostrar o pau. E através dessa pessoa também, eu consegui também recuperar ele aqui, matar a cobra e mostrar o pau também, que é pessoas capacitadas. Então, um abraço ao Leonardo aí do estado de São Paulo aí, que me deu uma força grande aí nesse equipamento. Isso serve de exemplo para mim e para muita gente. Fica muito esperto. Fez recovery, não voltou, ficou em telo on, gravou e pronto. Não voltou, ficou em telo on, tira as correntes das bobinas, os reguladores estão todos aqui na frente aqui, ó. A CI aí que eles falam aí, ó. Então, parei, tá prontinho para funcionar. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo dele funcionando, eu vou pôr no YouTube também. A dica primeiro e depois o vídeo em funcionamento. Então, fui junto, misturado aí, Certicom Alegria recuperado, Lisão 63W. Aquele abraço a todos aí.